pessoal que pediu. Sim. Tá gravando. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Já vou projetando aqui o nosso slide. Mas então, começando com uma apresentação, acho que todo mundo aqui, pelo que eu vi entrando, já nos conhece, é da Liga, né, a maioria. Mas eu sou Josiane, sou estudante do 9º período da nossa universidade, né, da Estácio, começando o internato, e estou agora no meu 2º ano de Bolsa de Iniciação Científica no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz. Vou deixar a Rafa se apresentar também, para a gente continuar. Boa noite, gente. Eu sou a Rafa, também interna de medicina da Estácio, do 9º período, assim como a Josi. Fui bolsista também de iniciação científica pelo CNPq no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no ano de 2019. E durante o ano de 2020 e 2021, sou bolsista de C da Estácio. Falei tudo um pouquinho, né? E é isso. Gente, qualquer dúvida no chat, ou acho que podem abrir o microfone também, né? Hoje a gente está nesse modelo Zoom, né? Todo novo, exatamente para a gente ter um contato um pouquinho maior com vocês, não se sintam acanhados. É isso mesmo, gente. Isso que eu ia comentar agora. Esse encontro de hoje, como a gente divulgou, é para ser algo bem prático e acessível. Então, qualquer questionamento, contribuição, dúvida que vocês tiverem, por favor, abram o microfone ou falem no chat. Eu vou pedir para as meninas estarem atentas ao chat, né? Para ajudar a gente. Eu não consigo ver o chat, pelo menos. E ajudar a gente nisso, tá? A gente conversou bastante, a gente optou por não fazer uma apresentação super técnica, justamente para que seja algo nosso mesmo, de aluno para aluno. Então, eu também queria deixar claro que nós somos alunas ainda, nós estamos aprendendo muito, e a gente quis trazer esse tema porque na Liga a gente está desenvolvendo, né, agora os projetos de iniciação científica, torcendo para que eles sejam aprovados, e para isso a gente precisa entender sobre pesquisa bibliográfica, sobre estudos de revisão, e a gente, eu e Rafa, temos essa experiência, né? A gente faz seminário integrado desde o 1º período, e a gente teve a oportunidade de, no nosso 5º período, fazer a disciplina eletiva de pesquisa clínica, que na época era com a professora Sônia, de epidemiologia, e tinha uma organização da disciplina diferente do que é hoje. Talvez alguns de vocês façam, mas hoje ela não é mais como era. Quando a professora Sônia era a responsável e havia essa outra organização, a gente aprendia de fato como se faz uma busca bibliográfica e algumas outras coisas muito importantes para esse desenvolvimento acadêmico-científico da gente, né? Mas, pelo que eu tenho ouvido da disciplina nova, da nova organização, não é por culpa da professora, é pela organização mesmo do cronograma que a Estácio propôs, acabou que ficou de um formato bem diferente, bem parecido com a disciplina de Epidemiologia 2, e não tem mais isso. Então, eu e Rafa tivemos essa oportunidade, nós tivemos a oportunidade de fazer o MICE também, que nos ajudou muito nisso, e outras experiências, né? A gente foi aprendendo cada vez mais, e a gente sempre percebeu uma dificuldade, que era a nossa dificuldade também, de entender como fazer uma busca, de entender o que são os estudos de revisão, porque a gente ouve muito falar de revisão, 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 mas o que é a revisão? Existem tipos de revisão? E por isso que a gente resolveu trazer esse tema, tá? Então, agora começando de fato, a gente vai começar trazendo o que é uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é nada mais, nada menos que a busca de artigos ou de informações, na verdade, a busca de informações, que podem ser em artigos, em livros. Na verdade, a pesquisa bibliográfica, antigamente, quando não existia internet, era feita só em livros, né? Era justamente nas bibliotecas. Hoje a gente tem as bibliotecas virtuais.
E a gente precisa saber usar isso, né? E aí, vamos lá para esse slide que é perfeito. Eu queria já adiantar para vocês que a gente vai sim ler algumas partes desse slide, porque esse slide é um slide muito bem preparado, eu até esqueci de falar isso, deixa eu voltar aqui. É um slide preparado pela Maria de Fátima, que é da Fiocruz. A gente está usando esse slide porque ele é de domínio público. Se vocês colocarem no Google estudos de revisão, vocês vão achar esse slide. Então, eu e Rafa optamos por usar esse instrumento porque ele realmente é muito completo. Eu até coloquei aqui adaptações porque nós fizemos algumas adaptações, poucas, mas a maior parte vai ser mesmo desse material da Maria de Fátima, que a gente brinca que é realmente perfeito. E a gente vai passar para vocês, porque a gente acha que pode ajudar muito vocês nesse caminho, né? Então, o objetivo de uma pesquisa é identificar, coletar e analisar as principais contribuições ou publicações sobre um determinado tema, assunto ou ideia. Então, quando a gente tem um assunto que a gente quer saber, que a gente quer entender, por exemplo, na nossa vida cotidiana, né? Eu vou falar muito aqui do nosso cotidiano de estudante de medicina e futuros médicos, porque eu vi que a maioria é da Liga mesmo e é da Estácio, né? Então, quando a gente quer saber o que fazer frente a uma patologia, frente a um paciente com uma condição clínica, a gente vai pesquisar sobre isso, né? E isso também é pesquisa bibliográfica, né? Tudo isso. E aqui, esse segundo tópico fala justamente isso, que ela é essencial para embasar qualquer pesquisa científica que a gente queira fazer, e aí pode ser dos vários tipos de estudo, né? Quando a gente faz seminário integrado, normalmente a primeira coisa que o professor pede para a gente é faça uma revisão de literatura. Por que isso? Para a gente fazer qualquer coisa sobre algum tema, a gente precisa conhecer aquele tema. E como que a gente conhece? Fazendo a pesquisa bibliográfica. E ela também é essencial para embasar condutas, que foi o que eu falei antes. Quando a gente vai atender um paciente que tenha sífilis, a gente precisa saber qual é a conduta da sífilis. E a conduta normalmente vem de estudos que as pessoas fizeram, publicaram, e normalmente vem de estudos de revisão, que agruparam todos esses trabalhos que existem e a partir daí formaram protocolos, que é o que a gente segue, né? Ela requer conhecimento de termos técnicos e sinônimos, e aí vocês vão entender hoje como que a gente vai entender esses termos técnicos, registrar e organizar dados bibliográficos, e é importante também que a gente conheça as bases de dados, as fontes de dados para isso, que são justamente as bibliotecas que eu falei, que são as bibliotecas de hoje em dia, são as bibliotecas virtuais, predominantemente, né? Então, vamos lá. E aí, aqui, nesse segundo slide, a gente já vai para uma parte prática. Eu esqueci de falar também no início, mas nessa aula, o melhor, para que vocês possam aproveitar, é que vocês estejam no computador e possam ficar só ouvindo a gente e mudar a sua tela do computador, porque a gente quer que vocês pratiquem conosco para sair daqui já sabendo mesmo fazer a pesquisa. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro requisito importante para se fazer uma pesquisa é saber o que eu quero pesquisar. Qual é a minha pergunta? Eu sempre tenho que ter uma pergunta, um objetivo de pesquisa. É importante também que eu conheça as ferramentas de informação. E aí eu vou trazer de novo, são as bibliotecas, que hoje são as nossas bibliotecas virtuais, né? E aí, eu até queria, se alguém quiser abrir o microfone e falar, saber um pouquinho de vocês, quais bibliotecas vocês conhecem, onde vocês sabem que podem pesquisar. Alguém gostaria de falar? Sintam-se à vontade, gente. Se alguém falar no chat, meninas, coloquem, porque eu não vejo. Quando vocês querem saber alguma coisa, onde vocês pesquisam? Botaram aqui no chat, Josi, PubMed, Cielo. Ah, tá ótimo. Lilacs. Colocaram mais.
periódicos do CAPES. Perfeito, perfeito. Ah, então vocês já conhecem muita coisa, muito legal, gente. Eu ia comentar que quando a gente começa, quando eu comecei no meu primeiro M1, eu fiz um trabalho de revisão. Só que eu não sabia, eu não fazia a menor ideia do que era um trabalho de revisão. E aí, o que eu fui fazer? Fui para o Google acadêmico, porque eu sabia que o Google já não era uma ferramenta que deve se usar na universidade, isso eu sabia. Mas eu não sabia das outras bases que existiam, né? Eu conhecia o Google acadêmico, que realmente é um local, uma biblioteca também que agrupa artigos enfim, informações de uma maneira diferente do que o Google tradicional, né? Que a gente só é a ferramenta de busca ali geral. Mas ele não é preconizado pela academia. Os preconizados pela academia são vários, dentre eles, alguns dos quais vocês já falaram, a PubMed, o Lilacs, que está dentro da BVS hoje em dia, né? Cielo e periódicos CAPES também, que falaram. Todos esses são, e mais alguns. A gente tem alguns que reúnem também, que vocês vão ver que é a literatura cinza. Mas, por enquanto, para a gente, os principais que a gente mais usa, né, são mesmo BVS, PubMed. Eu travei? Vocês estão me ouvindo? Não, eu só queria complementar, porque quem colocou no chat, eu acho importante a gente fazer essa diferenciação, é o nome de uma revista. É legal a gente também procurar coisas na revista, só que a biblioteca é uma reunião de revistas. Então, a gente tem o que eu quero saber sobre o que tem no tema, né? Acho que Josi vai até desenvolver um pouco mais essa ideia. Mas quando a gente quer saber alguma coisa, a gente procura na biblioteca, que é a biblioteca onde tem várias revistas, né? E as revisões a gente tem que ver vários lados, a gente vai desenvolver bastante isso. Mas é porque alguém deu aqui uma revista, mas a biblioteca é a reunião de várias publicações, de várias revistas, e a gente vai falar sobre relevância e tudo mais ao longo. Mas achei importante, às vezes, né, a biblioteca lembra muito uma coisa, né, antiga, mas é a reunião de livros, né? E hoje a gente, como o José falou, não é mais livros, são revistas e tudo online, num ambiente totalmente diferente. Mas achei importante pontuar isso. Vou deixar a José continuar. Tá ótimo. Gente, vai ser assim mesmo, tá? Uma troca. Toda hora a Rafa vai falar alguma coisa, eu vou falar, porque é pra gente se complementar. Inclusive, vocês podem falar livremente, só para enfatizar também. Vamos lá. E aí, o terceiro passo, passei, calma, volta. O terceiro passo, que tá aqui, é traduzir a linguagem natural para uma linguagem especializada. E aí, isso é importantíssimo, gente. É um conhecimento que eu não sei se, pelo menos eu não conhecia, né? Só nessa disciplina de pesquisa clínica que eu fui descobrir que para a gente buscar uma informação nessas bibliotecas, a gente precisa saber usar o termo corretamente. Porque eu posso querer buscar, por exemplo, medicina integrativa. Mas será que os artigos que falam de medicina integrativa estão usando o termo de busca medicina integrativa? A gente precisa sempre conferir qual o termo que os artigos usam, o termo que é indexado, a gente chama de termo indexado, né? Que são esses que, inclusive, quem já fez trabalhos para congressos ou já teve e quem em seminário integrado também já tem uma caminhada maior em seminário integrado, sabe que muitas vezes a gente tem que escrever palavras-chave. E às vezes a gente quer tirar essas palavras-chave da nossa cabeça. Mas, na verdade, o que se deveria ser feito é tirar essas palavras-chave dos instrumentos que a gente tem para definir esses termos que estão lá nas bibliotecas, que a gente chama de descritores em ciências da saúde, que é o DEX ou MESH. E aí eu vou parar esse compartilhamento que eu estou fazendo agora e vou compartilhar uma nova tela com vocês, que é a tela do DEX. Vamos lá.
está aqui no PubMed, mas vai para o Dex. Vocês já estão vendo, Rafa? Sim. Estão vendo o Dex e a busca do Dex? É porque eu tive que mudar. Estamos vendo. Estão vendo? Tá. Gente, eu coloquei o site no slide. Se alguém quiser escrever, Lud, se você quiser escrever no chat esse sitezinho aqui para as pessoas acessarem, mas é só colocar no Google Dex que vai aparecer, que são os descritores em ciências da saúde. Então, a gente teria que localizar as palavras aqui. Então, vamos lá, passos de novo. Quando a gente começa, a gente pensa um assunto. Então, a gente quer pesquisar sobre... Vamos falar um tema dentro da medicina integrativa, né? E como a gente está aqui entre mulheres, eu e Rafa apresentando, a gente vai falar sobre candidíase. E aí eu quero saber como que a candidíase está sendo descrita, qual é o termo que eu preciso usar para localizar os artigos que falam sobre candidíase. Então, a minha primeira ideia, é claro, é escrever candidíase aqui, não é? Isso é lógico. Mas será que é isso? Vamos ver. E aí ele tem uma coisinha aqui, opções, né, que a gente pode colocar, que é buscar qualquer termo, o termo exato, o ID do descritor. Eu sempre uso e eu aconselho vocês a usarem qualquer termo, porque assim eu posso escrever o que eu penso que é, o que eu quero que seja, e aí ele vai localizar qualquer coisa que seja relacionada à candidíase. E aí vai ser mais fácil para mim, porque se eu colocar aqui termo exato, eu teria que escrever exatamente o que é o termo, então já saberia o termo. Não faz nem muito sentido, né? Essa busca assim. Então, vou lá, candidíase. Vamos ver se ele localiza. Já localizou. Então, esse termo existe na literatura. É candidíase mesmo que é buscado, né? E aí eu vejo que o descritor em português é candidíase. E qual o descritor em inglês? Porque o inglês é a língua mundial, né? A gente tem isso. Tem várias questões envolvidas, mas, enfim, o inglês hoje é a língua que predomina. A maior parte da literatura está em inglês. Então, é importante a gente ter o descritor em inglês. E aí, o descritor em inglês é esse. E aí, eu queria fazer mais um exemplo para vocês com uma palavra para a gente não localizar, para vocês verem que é importante. Não, rapidinho, Josi, eu acho interessante mostrar também, aproveitando a música da candidíase, a gente vai descendo, tem 7 resultados. Olha que interessante. Candidíase bucal, se eu estiver querendo falar exatamente sobre isso. Então, como o Josi colocou essa opção, qualquer termo, o que tem a ver com candidíase? Às vezes eu quero fazer uma coisa específica mesmo. Eu quero ver candidíase vulvovaginal, não quero ver a bucal, oral. E aí eu sei que existe esse termo catalogado. Então, é interessante a gente saber disso, porque vai ficar cada vez mais específica a minha busca. Às vezes, a gente vai muito específico no termo e não acha. Aí vai, vamos supor, só haveria candidíase. Mas não, às vezes existe catalogado exatamente o que você quer. Por isso que é muito importante, é interessantíssimo a gente ver qual é o descritor que está catalogado. Às vezes, o que a gente quer, muito específico, tem, ou às vezes algo bem mais amplo, mas acho interessante que assim você consegue olhar tudo que está catalogado em relação ao termo que você procurou. Então, acho que é interessante, que às vezes a gente acha algo super específico que é exatamente o que a gente quer. Isso vai facilitar a nossa busca, que a Josi vai mostrar. Isso mesmo, gente. Isso mesmo. Perfeito, Rafa. Mas aí vamos lá. Se a gente colocar aqui uma outra coisa, vamos colocar práticas integrativas. Vamos ver se tem. Eu acho que esse também tem. Eu estou tentando lembrar de algum que não tenha. Mas aí, eu coloquei práticas integrativas com qualquer termo e ele localizou terapias complementares. Não existe aquele termo, práticas integrativas. Então, se eu colocar para buscar lá no PubMed, sabe? Quando tem a busca, se eu colocar práticas integrativas, há grande chance de eu localizar menos artigos do que existem de fato.
Pode ser que eu localize, porque alguns artigos vão utilizar essas palavras, mas o que está catalogado, o que deve ser utilizado e o que a gente deve priorizar são os termos que estão catalogados. Porque assim a gente vai localizar, de fato, a maior parte dos artigos que existam sobre o tema. Então, quando a gente for falar de práticas integrativas, na verdade, a gente não vai falar de práticas integrativas, buscar isso. A gente vai buscar terapias complementares, tá? Acho que isso já deu para passar o que eu queria passar para vocês. E, Josi? Fala, Lud. Ai, minha voz está ecoando um pouquinho, mas tudo bem. A gente pode usar qualquer termo alternativo também que vai dar certo, né? Esses aqui, magnetismo vegetal, medicina alternativa. Então, são tipo sinônimos? Então, são tipo sinônimos. Rafa, se você quiser complementar, pode até complementar, tá? Mas pelo que eu entendo, Lud, o termo prioritário é esse daqui, terapias complementares. Então, aqui a gente vai localizar a maior parte dos artigos. Ele coloca esses alternativos porque existem alguns artigos, como eu falei, que usam esses termos. E aí aparece aqui. Mas isso não seria o principal, né? Então, se a gente quer, porque como vocês vão ver que a Rafa vai falar, quando a gente quer estruturar uma metodologia de busca, o ideal é que a gente use o descritor e não o termo alternativo, tá? E uma coisa só que eu queria complementar, reparem que em candidíase vieram 7 resultados. Em práticas interativas só veio 1, que é terapias complementares. Então, por isso que é interessante a gente usar os descritores, que Josi falou. Os outros podem ser que a gente encontre menos, porque a pesquisa é algo sistemático, a ciência é quase uma matemática. A gente tem métodos para seguir, né? E eu achei interessante pontuar, esse só tem esse termo, a gente teria que usar esse. E no outro a gente tinha outras possibilidades, talvez, é interessante a gente observar isso. Isso, exatamente. Então, agora vamos voltar lá para o nosso slide. Oi. E aí, quando a gente pensa o tema, quando a gente pensa qual base de dados, qual biblioteca a gente vai pesquisar, e quando a gente pensa, quando a gente descobre como falar daquele assunto, porque é isso que o descritor nos mostra, né? Como que as bibliotecas estão agrupando aqueles temas. A gente vai determinar a nossa estratégia de busca. É muito importante, porque quando eu comecei, como que eu fazia busca? Né? Lá no meu M1, fui pesquisar sobre gestantes em sistema prisional, que era o meu tema de seminário integrado. Eu coloquei lá, sei lá, gestantes e sistema prisional, que é o que a gente normalmente faz numa busca do Google, numa busca no Google Acadêmico. Mas aí, quando fui aprendendo, eu descobri que, na verdade, a gente tem estratégias de busca específicas. Faz parte da estratégia de busca identificar onde eu quero pesquisar, qual base de dados, então se vai ser PubMed, se vai ser BVS, se vai ser essas duas. E também faz parte estruturar o que a gente chama de chave de busca. Porque aí, vamos lá. Quando eu quero pesquisar, na verdade, vamos então para passo a passo, vamos lá. Quando eu quero pesquisar sobre candidíase, eu quero pesquisar, normalmente, quando eu quero fazer uma pesquisa, as pesquisas são específicas, né? Então, quando eu quero pesquisar sobre candidíase e fitoterapia, por exemplo. Vamos ver se existe um tratamento fitoterápico para candidíase vulvovaginal. É o meu tema de pesquisa. Eu preciso articular essas duas informações, candidíase e fitoterapia. E como que eu faço isso? Para isso, existem o que a gente chama de operadores booleanos, que são nada mais, nada menos do que essas palavrinhas, and, or e not. É bem intuitivo mesmo, né? Quando a gente fala café and leite, a gente está falando café com leite. Isso quer dizer, né, se fosse na minha pesquisa, o tema da minha pesquisa fosse café com leite, eu aqui estaria querendo ver todos os artigos ou informações acadêmicas que falassem de café. Gabriel, agora
Gente, algum microfone está ligado? Não consigo fechar. Mas vamos lá. O or é o ou. É bem intuitivo mesmo, é bem do inglês. E aí a gente vai ver os exemplos para vocês verem como é. Vamos lá. Quando eu quero falar de descriminalização da maconha, né? Um tema aqui que a Maria de Fátima usou como exemplo no slide dela. E a gente vai seguir aqui. Quando eu quero falar de descriminalização da maconha, eu preciso agrupar esses dois assuntos. Então, o que eu faço? Para localizar todos os artigos que falem sobre descriminalização e de maconha ao mesmo tempo, eu uso o AND, porque, como vocês estão vendo aqui, a gente faz uma interseção desses dois temas. Então, teoricamente, porque, infelizmente, às vezes as bases de dados têm alguns equívocos, né? Como a Rafa falou, a ciência é quase uma matemática, e é isso mesmo. Então, elas estão lá programadas para isso, mas às vezes, quando a gente vai fazendo a pesquisa, a gente vê que tem alguma coisa estranha, mas, em teoria, é isso. A descriminalização, se a gente quiser ver esses dois temas juntos, a gente usa o AND. Porque se eu colocar só descriminalização sem o AND, e maconha sem o AND, eu vou localizar todos os artigos que falem de um tema ou de outro. E, na verdade, se eu quiser fazer isso, eu tenho que usar o outro operador, que é o OR. Quando eu uso OR, nesse exemplo aqui, sobre violência sexual, abuso sexual e maus tratos, ele vai localizar todos os artigos que falem desses temas, sejam eles separadamente ou juntos. O OR é muito utilizado quando a gente tem sinônimos. Violência sexual, abuso sexual e maus tratos sexuais são sinônimos, né? Então, a gente utiliza muito o OR para isso, porque a gente quer localizar uma coisa ou outra, ou as duas juntas. Quando a gente usa o not, é quando a gente não quer aquele assunto. Então, se eu quero falar, se eu quero descobrir, sei lá, o tratamento, sei lá, ou a clínica da Zika, e não quero os artigos que falem de Zika e dengue, porque Zika e dengue são arboviroses, e são temas relacionados. Então, podem existir muitos trabalhos que relacionem a Zika com a dengue. Mas se eu quero saber só de Zika e não quero saber de dengue, eu coloco Zika, not dengue. Porque aí ele vai me excluir todos os artigos que falem de dengue. Vai deixar só os que falam de Zika ou de outras arboviroses. Se falar de Zika e chikungunya, eu vou ter, porque tem Zika ali, entendeu? Gente, eu tô achando que tá ficando muita coisa, mas a gente vai fazer o exemplo logo mais, vocês vão fazer isso. E se tiverem dúvidas, interrompam agora, falem, tá? Podem falar. Josi, teve uma dúvida. Tá. A Vitória perguntou: em qualquer base de dados serve esses booleanos? Sim, sim, olha que legal. Isso é perfeito. É como a Rafa falou mesmo, é uma matemática. Isso daqui é uma formulazinha que serve para tudo. Os booleanos são mesmo para relacionar. Inclusive em português, gente. Os booleanos são em inglês, digamos assim, né? Mas na verdade são engessados assim mesmo. Aqui vocês estão vendo, tem Zika e dengue. É português. Mas a gente usa o not, o and ou o or. Então, se a gente quer pesquisar candidíase e fitoterapia, ao invés da gente escrever o ezinho do nosso português, a gente vai escrever and, tá? Tem mais alguma coisa, Laís? Não, só isso por enquanto. E aí chegou o grande momento. Gente, peguem aí seus computadores, vão para a página do PubMed, e a gente vai usar esse exemplo só para vocês se ambientarem, mas depois, se vocês quiserem ficar aí treinando com temas que vocês gostam, que vocês pensam de fazer pesquisa ou querem descobrir alguma coisa, fiquem à vontade. Então, vamos lá, passo a passo de novo. Primeiro, a gente pensa o tema. Eu quero pesquisar sobre candidíase e fitoterapia. Quero saber se existe algum tratamento fitoterápico para candidíase vulvovaginal.
Segundo passo é a minha seleção das bases. Eu quero fazer na PubMed. Por quê? Porque PubMed é uma base que reúne a maior parte, ela tem um grande peso, né? Como eu falei, o inglês é a língua predominante, e por ser uma base que se eu não me engano, PubMed é norte-americana, né? Ela reúne grande parte dessa literatura, tá? Então, porque a gente tem essas diferenças, né? O PubMed é mais norte-americana mesmo. A BVS é uma base de dados que reúne trabalhos da América Latina e do Caribe. E o Cielo também é mais da América Latina, tá? E são muito importantes, gente. Não desprezem eles nas suas pesquisas. Na verdade, a gente sempre deve agrupar todos, né? Idealmente. Mas aí, vamos lá. Eu vou fazer com vocês. Vamos para o PubMed. Vamos lá. Aí, estou aqui PubMed. Eu já fui lá no Dex, porque a primeira coisa eu já vi, né? Já vi que existe candidíase. Mas eu não vi fitoterapia. Vou ter que voltar lá no Dex. Mas vamos primeiro aqui para candidíase, aqui no PubMed. Então, se eu colocar aqui candidíases, que é o descritor em inglês, candidíases, e colocar para pesquisar, vocês veem aqui, vocês estão vendo? Tá vendo, Rafa? Vocês veem, Sim. vocês veem aqui que aparecem 38.632 resultados. Por quê? Porque eu só coloquei candidíase. E aí, ele está agrupando tudo que for de candidíase, candidíase vulvovaginal, mas também todos os outros tipos de candidíase, candidíase esofagiana, todos os outros tipos, né, relacionado à infância, em adulto, porque os estudos especificam a população também, né, e quando a gente faz uma pesquisa, a gente quer que seja em criança, em adulto, ou nos dois, né, só em um, só em outro, ou nos dois. E, além disso, eu estou deixando aqui ilimitado o tempo de pesquisa, né? Eu posso buscar só estudos dos últimos 5 anos, se eu quiser uma pesquisa mais atual. Então, eu vou aqui nos filtros que tem da PubMed, né, e coloco só 5 anos. Isso já vai me diminuir muito os resultados aí. De 38.000 foi para 5.000. Tá? Mas eu quero uma pesquisa específica mesmo, né? Eu quero saber candidíase vulvovaginal e se existe algum tratamento fitoterápico. E aí, o que eu vou fazer? Eu não sei qual é o termo de fitoterapia que o Dex aconselha a usar. Então, eu vou lá no Dex. Me digam se mudou para o Dex. Ainda não. Foi agora. Eu vou no Dex e coloco fitoterapia. Será que existe sim? Vamos ver. Olha, existe fitoterapia. Que bom. E aí, o descritor em inglês, porque eu estou numa base que uso inglês, eu vou usar inglês. Então, em inglês é phytotherapy. Aí, eu vou aqui, seleciono. Não posso escrever lá também, mas na preguiça a gente seleciona. E aí, volto para o PubMed. E aí, já tenho lá candidíase. Aí, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo já, né, Rafa? Sim. Sim. Aí, eu já tenho candidíase aqui. Obrigada, gente. E eu vou reunir com fitoterapia. Eu quero saber candidíase e fitoterapia juntas. Então, eu vou usar and. Eu ia perguntar qual, mas para a gente caminhar, e acho que vocês estão acompanhando. Gente, uma coisa também muito boba, mas que às vezes muda a pesquisa, é a letra maiúscula. Sempre que a gente for pesquisar, tudo tem letra minúscula. A única coisa que tem letra maiúscula são os operadores booleanos, que são o and, o or ou not. Tá? E aí eu coloquei aqui, candidíase.
Aí eu vou colocar, na verdade, vulvo vaginal, porque eu quero vulvo vaginal, lembra? Não, eu tô pulando uma etapa, gente. Eu vou deixar só candidíase, porque senão eu vou confundir depois vocês. Vamos deixar assim, candidíase sendo fitoterapia. Aí, ó, conseguiu 5 resultados, mas porque eu limitei a busca a 5 anos. Vou deixar aqui sem limitar a busca. Vou voltar para desde o início, né? Desde quando estão falando disso. E aí a gente tem 96. Mas repara que mesmo com 5 anos, ele tinha 5.000 resultados, né? E foi para 16. Isso. Uma diferença muito grande, né? E aqui a gente ainda não chegou no que eu quero, porque eu quero candidíase vulvo vaginal. E aqui eu tô falando de vários tipos de candidíase, tá? E aí, como que a gente vai chegar em candidíase vulvo vaginal? Eu deixei uma etapa antes para poder mostrar isso para vocês, que é o uso das aspas. Quando a gente quer buscar uma expressão, uma palavra composta, um termo exato, a gente tem que usar aspas, porque pensa. A gente quer buscar candidíase vulvo vaginal. Mas, se a gente escrever candidíase vulvo vaginal sem aspas, o que acontece? A base identifica que a gente está querendo saber de candidíase e também de vulvo vaginal. E não de candidíase vulvo vaginal, que é o termo junto. Entende? Aqui no exemplo, né? Qualidade de vida. Se a gente colocar qualidade de vida sem aspas... Eita, passou. Peraí. Se a gente colocar qualidade de vida sem aspas, ele vai localizar qualquer artigo que fale de qualidade. Então, pode ser qualidade, sei lá, da caneta Bic. E vai localizar qualquer coisa que fale de vida. Não vai localizar qualidade de vida, que é o que a gente quer. Então, quando a gente quer um termo que tem mais de uma palavra, igual aqui, golpe militar, abuso sexual e candidíase vulvo vaginal, a gente tem que usar aspas. E aí a gente vai voltar lá para pesquisa e vai colocar as aspas. E fazer a nossa busca finalmente chegar ao resultado que a gente quer. Vamos lá, entre aspas, vulvo vaginal candidíases. E aí vou em fitoterapia e vou pesquisar. Daqui, olha só, de 96 resultados que a gente tinha, foi para quantos resultados? 18. Então, daqueles 96, só 18 tratavam de candidíase vulvovaginal e fitoterapia. Tá? Eu acho muito legal isso, parece a mágica da busca, né? Quando a gente consegue identificar o termo, identificar como fazer, né? Que é a nossa estratégia de busca, a gente consegue localizar aquilo que a gente quer e sem muito desgaste, porque eu fico super desanimada quando eu escrevo alguma coisa e aparece 1 milhão de resultados. A gente não vai ler isso, não tem como, a gente não tem tempo, a gente não tem, não tem nem condições de fazer isso, né? Acho que é alguma coisa que vocês também compartilham. Então, esse refinamento que a gente chama da busca é super interessante. Por todos esses aspectos, né? E por tornar a busca mais correta também. Então, é isso. E aí, voltando lá para o nosso slide, tem mais uma coisinha que eu pulei, que é a questão do parênteses. Aí eu vou usar esse exemplo aqui mesmo que a Maria de Fátima usa, que é da descriminalização da maconha, né? A gente sabe que maconha e cannabis são sinônimos. Está falando da mesma coisa. E aí a gente usa como sinônimos o or, que foi o que eu falei para vocês, né?
E quando a gente está usando sinônimos, a gente vai usar o parênteses também para que não haja aquele confundimento que eu falei que pode haver se a gente não utilizar as aspas. Porque se eu uso o parêntese, ele entende que eu quero todos os artigos que falem de descriminalização e de maconha ao mesmo tempo. E a maconha é a mesma coisa que a cannabis. Então, vai estar falando desses dois ao mesmo tempo. Agora, se eu não colocar o parênteses, vai localizar artigos que falem de descriminalização e artigos que falem de cannabis como tratamento, de outros assuntos relacionados, entendem? E não de descriminalização e a maconha ao mesmo tempo, que é também a cannabis. Então, a gente usa o parêntese nesse momento. Eu ia usar outro exemplo, mas eu acho que já está... a hora está passando muito rápido, então eu vou dar uma encurtada. Mas eu queria saber se tem alguma dúvida. Se vocês conseguiram fazer aí, coloquem aí se vocês conseguiram fazer, por favor, para a gente ver se está dando certo. Ou falem, gente, podem falar no microfone que a gente se sente juntinho, é melhor ainda, se quiserem abrir a câmera também. Olha, a Vitória falou que conseguiu, a Luísa falou que tá amando, a Eveline falou que conseguiu, a Ive sim, Maria Luísa sim. Ai, que bom, gente, que bom. Obrigada, Laís. Eu também, Josi. Eu aprendi aqui várias coisas que eu não sabia, tipo isso das aspas. E não é à toa que várias vezes, várias buscas que eu já fiz, apareceu muitos artigos completamente nada a ver. E eu gostei. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo, tô gostando. Tô adorando, Josi. Eu tenho uma dúvida. Em relação, por exemplo, à descriminalização da maconha, não poderia usar com aspas, porque se eu usar descriminalização e maconha, não poderia me dar artigos só sobre descriminalização de outras drogas também? Então, a Ilana que está falando, eu reconheci pela voz, mas não sou. Isso. Tá. Ilana, ó, se a gente usar o and, deixa eu voltar aqui. Se a gente usar o and, teoricamente, ele vai localizar só o que fale de descriminalização e maconha ao mesmo tempo. Tá? Talvez você pudesse usar a descriminalização da maconha, só que o ideal é a gente buscar no Dex e ver se existe. Existe descriminalização da maconha junto? Eu acho difícil que exista, porque não é algo que... Assim, qualidade de vida é uma expressão, só que descriminalização da maconha não, né? São duas palavras que... Porque descriminalização pode ser de várias coisas, né? Então, seria nesse sentido, entendeu? Não sei se eu me fiz clara, mas é porque... entendi. Entendeu? Porque qualidade de vida Sim, é algo que já existe mesmo, é algo, né? Não tem como a gente separar. É um conceito. Isso. Um conceito exato. definido. Isso. Obrigada, Josi. Tá. Só fazer uma perguntinha aqui também. Tem alguma diferença entre a busca avançada e aquela busca que você fez? Tem. Normal? Na verdade, a busca avançada é a busca que a gente está conversando agora. Só que eles já fazem isso para a gente. Eu vou mostrar isso então, Lúdia, já que você perguntou. Vamos lá para o Cielo. Vamos lá, peraí. Ai, meu Deus, é porque tem um negócio aqui na frente da tela, gente. Era no céu mesmo que eu tava vendo. Eu não consigo mudar. Como é que eu faço isso? Peraí. Como é que eu diminuo a barrinha que fica aqui em cima, Ilana? Acho que Ilana sabe disso. Você tá vendo a cara de alguém? Ou a sua, ou de outras pessoas? Tô vendo o rosto aqui do ladinho, no canto direito, e tô vendo aquela barrinha em cima no computador, sabe? Preta. Mas eu sei que tem como ela ficar menor. Só não sei Você como. pode abaixar ela. Clica nela e arrasta ela para o outro lado. Acho que você consegue arrastar. Foi? Foi. Show. Aqui, ó. A gente tá
exatamente na Cielo que a Lud falou. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Isso. O que vocês estão vendo aqui do lado? Ó? Tem um que é uma palavra. Vamos lá. Candidíasis. E tem o and. E aí eu coloco fitoterapia. É exatamente isso que a gente está conversando, entendeu? A gente pode fazer a busca daquela forma, né? Se a gente for aqui no PubMed, fazer desse jeitinho, ou ir no Advanced. E aí vai ter, como no Cielo, aquelas caixinhas. Eu vou colocar um termo. E aí, deixa eu mudar aqui. Aí eu tenho aqui, adicionar, justamente, olha aqui, adicionar com and, com or ou com not. E eu quero and. E aí eu vou para outra palavra. Não. É assim, né? Acho que é assim. E aí eu vou buscar. E aí olha o que ele formou aqui para mim. Não é exatamente o que a gente fez? Ele até colocou o parêntese aqui, sabe por que ele colocou o parêntese? Para ter certeza que são só essas palavras, porque poderiam ser... A gente poderia ter colocado or, né? Se a gente tivesse colocado or, já ficaria bonitinho dentro do parêntese. Um sinônimo de fitoterapia. Mas não tem sinônimo, não estou pensando agora. Mas é isso, entenderam essa parte? Entendeu, Lud? Sim, sim, entendi. Então, basicamente, é o sistema te ajudando, né, a fazer aquilo para as pessoas desavisadas que não estão assistindo essa aula. Maravilhosa. Vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso... Gente, que bom que vocês estão acompanhando, é isso mesmo, qualquer coisa falem. Eu estou pensando aqui que talvez a aula esteja ficando muito longa, a gente já está com quase 1 hora. E aí, se ficar, a gente pode ver com a Rafa, mas eu acho que é interessante a gente parar, para não ficar muito grande, e fazer na próxima semana a continuação. Mas, por enquanto, vamos caminhar um pouquinho mais. Qualquer coisa, vocês falem aí, tá? Vamos lá. Então, a gente já viu aqui sobre os operadores booleanos. E aí, passando, já vimos sobre os parênteses, sobre as aspas. Espera aí, gente, que não está passando. Eu estou voltando? Não, tá certo. Aspas. E agora... Não está passando para mim. Foi. Vocês estão vendo aqui exemplo de formulação de expressão de busca? Sim. Tá. Então, aí aqui são exemplos, gente. A gente já fez lá, mas só para mostrar para vocês aqui com o O, olha um tema. A pessoa aqui pensou, ela quer pesquisar sobre orientação sexual e preconceito. Uma reflexão. Ela já até definiu o título dela. Essa é a pesquisa que ela quer fazer. E aí, como é que ela vai fazer isso? Primeiro, ela vai buscar orientação sexual, entre aspas, porque é um conceito, como a Ilana falou. E ela vai agrupar com tudo o que se relacione à orientação sexual. Então, ela coloca o and. E como ela quer saber tudo o que se relaciona à orientação sexual, ela não pode colocar só heterossexual. Ela tem que colocar todos os tipos, né? Tudo que envolve orientação sexual. Claro que a gente não vai pensar tudo, mas a gente tenta pensar a maior parte. Por isso que normalmente as pesquisas são feitas em grupos, porque o que eu não penso, a Rafa pensa, a Laís pensa, as outras pessoas pensam. E a gente pode depois procurar lá no Dex e ver também o que o Dex nos apresenta, né? Porque ele é o nosso orientador quanto às palavras que a gente vai usar. E aí a pessoa colocou aqui, heterossexual or homossexual. E aqui é muito interessante, gente, porque aqui não é sinônimo. Eu falei que o or é usado como sinônimo.
Mas aqui não é sinônimo, vocês estão vendo? Heterossexual não é sinônimo de homossexual. Mas vocês entendem que heterossexual e homossexual são orientações sexuais? Então, como se relaciona a orientação sexual? A gente coloca or, porque eu quero saber de tudo isso, de heterossexual, de homo, de gay, de bissexual, tudo isso, entendeu? Todas essas palavras. E aí, eu quero saber com relação a preconceito, né? Preconceito relacionado à orientação sexual. E aí, eu vou novamente usar o and e usar tudo o que pode ser interpretado como preconceito. E aí vou lá, preconceito, discriminação, sexismo, homofobia, bifobia, todos esses termos que se relacionam a preconceito relacionado à orientação sexual. Então, é isso aqui. E aí a busca fica gigante, mas fica super bonito quando a gente for escrever lá na nossa metodologia, que a gente fez uma busca completa. E nos nossos resultados tem a maior parte dos estudos, se não todos, né? Teoricamente teriam todos, que falem sobre orientação sexual e preconceito. Show? Então, para dar continuidade, não vou mais falar de exemplo, que eu acho que vocês já captaram a ideia. E aqui era para vocês fazerem a busca, mas vocês também já fizeram, vamos seguir. E vamos lá. Então, agora, a gente aprendeu como fazer a busca, né? E agora a gente vai falar, então, sobre a revisão de literatura. Aquilo que eu falei, desde o começo da faculdade, a gente ouve, no primeiro seminário integrado, façam uma revisão de literatura, façam uma revisão bibliográfica. E aí, até recentemente, né, quando a gente estava preparando de pesquisas em outra liga, se alguém tiver aqui, né, e for da LIRES, vocês sabem, a gente estava conversando sobre isso, sobre a importância de fazer uma revisão bibliográfica. As pessoas queriam fazer esse tipo de trabalho. Só que revisão bibliográfica, na verdade, que é sinônimo de revisão de literatura, não é um tipo de estudo. O tipo de estudo são 3 tipos que a gente vai falar mais especificamente. A revisão de literatura é nada mais, nada menos do que a busca que a gente faz em todos os tipos de estudos que a gente vai fazer para embasar, né, aquele tipo de estudo, para embasar o nosso tema de pesquisa. Mas ela também é um desenho de estudo consagrado pela literatura. Ela não serve só para embasar uma pesquisa de campo que a gente vai fazer, que a gente vai divulgar um questionário, por exemplo. Sei lá, a gente vai querer saber quantas pessoas na faculdade têm candidíase. E aí a gente quer conversar sobre candidíase na nossa faixa etária, e a gente vai pesquisar sobre isso para embasar. Não é só para isso. Ela também é um desenho de estudo, e a Rafa vai falar mais especificamente disso. E aí são 3 desenhos de estudos que existem, né? Predominantemente. Até tem um quarto, que a gente até já fez também, eu e Rafa. Mas as que são mais faladas, esse quarto é mais recente, as que são mais faladas são a revisão narrativa, revisão integrativa e revisão sistemática. Então, gente, isso é muito importante que vocês já entendam e já até utilizem quando vocês forem falar. Revisão bibliográfica não é um tipo de estudo, não é um desenho de estudo. Revisão bibliográfica é sinônimo de revisão de literatura, que, na verdade, é essa pesquisa que a gente está fazendo. É ler artigos, revisar assuntos, né? Porque quando a gente lê um artigo, a gente está revisando algum tema, tá? Revisão bibliográfica é esse sinônimo. Os estudos de revisão são revisão narrativa, integrativa, sistemática, e agora, recentemente, surgiu a revisão de escopo, que a gente pode falar um pouquinho, mas é algo bem novo e diferente. E aí agora a gente vai para os tipos de revisão, né? Detalhar um pouquinho de cada um. A gente vai fazer uma gradação de metodologia, de rigidez de metodologia, porque, de novo, ciência é uma matemática, quase uma matemática. Então, a gente precisa fazer as coisas de um jeitinho, né? Mas na revisão narrativa, a gente não tem esse jeitinho
muito rígido, na verdade, nem um pouco rígido. A revisão narrativa é, dentre os tipos de revisão, aquela que é mais flexível. Então, se eu quiser fazer uma narrativa, uma revisão narrativa de algum tema, vamos continuar lá com candidíase e fitoterapia, é sempre bom eu ter tudo isso que a gente conversou até agora, é o essencial para começar, né? Eu saber qual base eu quero, saber quais as palavras-chave de acordo com o DEX, saber como fazer a estratégia, com AND, com OR, quais palavras eu vou usar, qual vai ser a estratégia de busca. Só que aí eu vou colocar lá para pesquisar, no PubMed, por exemplo, coloquei. E aí, daqueles artigos, eu vou olhar os títulos, vou ler, vou achar, Josi, vou pensar, esse daqui parece que fala sobre o que eu quero. Então, eu vou clicar aqui e vou ler esse. Ai, cliquei, passou, peraí. Vou clicar aqui, vou ler esse. Vou clicar no outro, vou ler esse outro. Eu gostei desses dois, acho que eles vão falar sobre o que eu quero para o meu trabalho. Então, eu posso fazer isso se eu estiver fazendo uma revisão narrativa. Porque como vocês leem aqui, depois vocês poderão ler com mais detalhe nos tópicos, tem um tópico que eu acho muito interessante que ela fala, peraí, deixa eu ver se está no... Não, aqui. É que a revisão narrativa faz uma seleção arbitrária dos estudos. O pesquisador é quem decide o que é importante. Então, gente, acho que já está claro para vocês que o que a gente faz na faculdade, a maior parte do tempo, é uma revisão narrativa, tá? Quando a gente fala revisão bibliográfica, na maior parte das vezes a gente está fazendo essa revisão narrativa, porque na maior parte do tempo a gente está só querendo ver alguns artigos sobre o tema que a gente vai fazer um questionário, que a gente vai, sei lá, enfim, que a gente vai fazer algum trabalho, né? Então, é esse tipo de revisão que a gente faz, tá? Como eu falei, ela não tem... não há critério explícito, né, e sistemático para a busca, não tem esse protocolo rígido. Ela é muito interessante quando a gente quer aprender sobre alguma coisa. Se a gente quiser só aprender, só pesquisar e saber, a gente vai lá e faz esse tipo de revisão. Ela é muito interessante também para embasar esses outros estudos. Mas como desenho de estudo específico, por exemplo, se a gente quiser levar um trabalho para um congresso, a gente quiser levar uma revisão narrativa, ela não é muito bem vista, porque ela não tem um protocolo rígido, justamente. E aí, se não tem um protocolo rígido, ela não está falando de tudo que existe, ela está só falando o que eu quero que ela fale. Então, é algo muito enviesado para a opinião e necessidade do pesquisador, tá? É mais para esses usos mesmos, de embasar algum estudo que a gente esteja pensando em fazer, ou tirar alguma dúvida minha, aprender alguma coisa. E aí a Rafa agora vai entrar, na verdade eu vou só dar esses exemplos antes. Por exemplo, aqui, né, o direito à humanização na infância e adolescência, uma revisão narrativa. O pesquisador vai fazer isso e vai escrever o que ele acredita com base em alguns artigos, tá bom? Eu não vou fixar muito, não. Acho que já deu para passar a ideia. Mas, de qualquer forma, a gente vai usar a busca lá, como eu falei com vocês. E aí, já vou passar para a Rafa. Fica à vontade, Rafa. Você fique à vontade também, Josi, para complementar o que você achar necessário. Então, gente, como a Josi conversou com vocês, a gente tem vários tipos de estudo de revisão, né? Ela contou um pouquinho sobre a narrativa, que nada mais é do que um levantamento bibliográfico, né? Um mapeamento. A gente está olhando, a nossa preocupação é isso, olhar um pouquinho do que foi pesquisado. É muito importante para a gente saber se já foi publicado algo sobre aquele tema. Também é importante, né? E quando a gente está falando de pesquisa, a gente viu agora como é que a gente faz a pesquisa, a estratégia de busca, mas é importante a gente ter uma pergunta
a gente ter algo que a gente quer descobrir, né? E a partir disso, a gente pode fazer um levantamento bibliográfico e fazer uma revisão interativa, que é diferente de um levantamento. O levantamento eu descubro se algo foi escrito sobre aquele tema, né? A relevância dele, a gente mapeia. A interativa é sistemática quase, não tem o nome sistemática, porque tem uma prima dela chamada revisão sistemática. Mas a revisão interativa, ela é um pouco mais matemática. A gente tem um método explícito, a gente junta estudos. E aí, quando a gente fala estudos, a gente fala de todos os estudos falando sobre o tema que eu quero procurar. A ideia é mais ampla, a gente vai ver alguns exemplos, que o meu objeto de estudo ele é um pouco mais amplo, ele não é fixo. Mas a ideia da revisão interativa é eu conhecer, eu identificar o que foi produzido a respeito do assunto que eu estou querendo ver. Isso inclui estudo primário. O que é o estudo primário? Quem já viu epidemia já ouviu falar ensaio clínico, coorte, estudo seccional, ou até mesmo um relato de experiência, uma opinião. Então, tudo que eu achar, a gente inclui. E revisões, inclusive. Tudo que foi produzido. Então, a gente sintetiza tudo que é relacionado àquele tema que eu estou buscando, né? E essa é a grande diferença da revisão interativa. A revisão narrativa, o autor escolhe, como o Josi disse, né? Vou escolhendo o que é mais relevante. Na interativa, não. A gente vai ter um método explícito, sistemático, rígido, e eu vou ter que achar, a partir da minha estratégia de busca, eu vou começar a avaliar criticamente esses resultados, mas todos esses estudos vão entrar quantitativos, qualitativos, e a gente vai avaliar o que a gente buscou a partir disso. Josi, quer complementar alguma coisa? Não, tá perfeito, Rafa. Então, basicamente, vamos no próximo slide, que fala um pouquinho também. Tem uma frase bonitinha aqui. Então, a gente vai exatamente aqui, ó. A gente vai reconhecer o que está se investigando sobre aquele assunto. A gente vai ver o que está acontecendo hoje sobre aquele assunto. Em todas as frentes, em todos os tipos de estudo, né? Que a gente vai ver mais para frente que nem todas as revisões são assim, né? Cada um tem sua especificidade. E aqui tem uma frase que é bem interessante também. Que é isso, que a gente vai entender quais são os dados relevantes de determinado assunto que eu quero conhecer, em diferentes lugares, em diferentes momentos, e a gente vai ter isso tudo atualizado. Essa é a ideia da revisão interativa. Eu ver tudo que foi publicado em relação ao tema que eu quero pesquisar. E a gente vai ver alguns exemplos. Que tem no próximo slide. Por exemplo, a perspectiva das mulheres trans sobre o seu acesso à saúde integral. Eu vou ver tudo que foi pesquisado a respeito, tudo, revisões, estudos seccionais, a gente vai ver tudo o que foi, por isso o nome interativa, ele vai integrar todo tipo de estudo que vai entrar dentro da nossa metodologia, porque a gente está vendo bastante diferença, a gente vê a narrativa, entra o que eu quiser, se eu gostei, se eu achei relevante, se eu achei que está parecido. Aqui não. Eu vou usar uma estratégia de busca, eu vou ter uma pergunta que eu quero descobrir, o que eu quero entender melhor. Eu vou usar a minha estratégia de busca e eu vou selecionar os artigos que tratem do que eu quero falar e sejam eles de qualquer tipo de estudo. Por que é importante frisar isso? Qualquer tipo de estudo. Porque vai existir uma outra revisão que vai falar de outro tipo de metodologia, muito parecida, mas diferente. Então, a interativa, a gente não tem muita limitação de estudo. A gente não tem. Seja uma revisão, não precisa ser um estudo primário para a gente estar avaliando. Tudo bem? Aqui, um tema parecido com o que Josi falou, direito à saúde no sistema prisional. Entende que é um tema muito abrangente da revisão interativa, né? Não é uma coisa muito focada. É uma pergunta ampla, né?
A gente está tentando aqui, eu sei que as pessoas estão saindo aqui, mas eu vou tentar dar uma condensada. Josi pode Rafa, passar. A gente vai dispor. as pessoas estão saindo? Eu não vi sair. Alguém se despediu aqui no chat, eu acho. Eu queria te Tem algumas perguntar. pessoas. Eu queria fazer essa pergunta para você e para todo mundo, né? Por você, tudo bem a gente continuar na próxima semana? Acho que a gente podia Sim, não, se dividir. for melhor para todo mundo, não tem problema. Mesmo. Então, falem aí, pessoal, depende de vocês. Porque A realmente, gente vai estar aqui. a gente já está com 1h20, praticamente, né? De encontro. Aí, até para não ficar, porque a ideia é vocês aprenderem, poderem usar isso. Então, se ficar cansativo, vocês vão parar de aprender também, né? Então. E aí Eu a acho gente que o pessoal prefere. Ficou um pouco realmente denso o início, mas eu acho que é interessante a gente entender como faz a busca, né? É uma coisa que a gente sente essa ausência na faculdade, né? Durante a graduação, principalmente porque a gente não tem um trabalho de conclusão de curso, né? No nosso curso formal. Então, a gente acaba vendo que as coisas vão acontecendo, né? Mas como é essencial a gente ter essa busca, né? Deus conversou muito. Sim. Isso vai definir a conduta que nós teremos como médicos, né? Futuros médicos. Vai depender disso, da maneira com que a gente busca essas informações, né? Eu acho que o pessoal prefere semana que vem. Gente, mas uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Semana que vem tem uma galera de PR1. São vocês, essas pessoas? Porque aí a gente pode talvez colocar para outro. Também se a gente marcar para a semana que vem e vocês não vierem, também não faz muito sentido. Fica melhor então a gente jogar para pós-PR1, também para não jogar. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu tentei O passar. ideal seria semana que vem, né, gente? Para não ficar muito separado, para ter essa continuidade. Mas tem que ver isso mesmo. Mas aí seria na quinta-feira, tá, gente? Na quarta não, porque a Rafa não pode, por isso que a gente mudou. Infelizmente ela não pode nesse dia. Eu não tô vendo o chat, não sei o que tá acontecendo. Tem como clicar aqui embaixo que ele aparece. Sabe no menuzinho embaixo? Ah, tô vendo aqui. Tá esse chat. Aí Ela falou que semana que vem. Acho que eles pessoas apareçam, a gente não morde, não. Se vocês quiserem falar, a gente fica tão feliz. É bom estar sozinho. Ó, só Stephanie e Gabriela se manifestaram até agora, falando que semana que vem está bom. Aí também. Eu fiquei sabendo, a gente ouviu, né, de uma pessoa que a PR1 começaria no dia 14. Então, talvez a gente pudesse fazer antes, não sei se é melhor. Na segunda ou na terça. Olha, Vitória, amei seu comentário. Não tem PR1, graças a Deus, né, menina? Cara, sério. Que felicidade poder falar isso. Muito bom. Gente, então acho que fica para semana que vem mesmo. A gente vai. Ah, que bom. A gente só pede que vocês estejam aqui para dar essa continuidade, gente, de verdade. Acho que vai ser muito bom para vocês. E aí, eu estou pensando aqui, Rafa, da gente até complementar com a parte de gerenciador de referências. Se a gente achar que vai ficar curtinho esse final, a gente pode complementar, que eu acho que isso também é uma mão na roda, vocês vão ficar, né? Para quem não conhece, assim, eu, quando descobri, fiquei super feliz. Então, eu acho que vocês vão ficar super felizes também, para quem não conhece. Tem bastante coisa bacana que a gente desconhece, né? É bom. Tem bastante coisa para a gente falar. Ai, gente, olha só que lindas pessoas. Que bom que vocês gostaram. A gente ficou meio receosa, né? Mas que bom que vocês gostaram. A gente acha tão importante, né? Quem dera se a gente tivesse tido essa oportunidade também. Sim, exatamente. A gente estava bem nervosa antes,
confesso, mas a gente fica muito feliz que vocês tenham gostado. Ai, vocês são demais. Que lindos. Que bom, gente, de verdade, a gente fez isso porque a gente quer mesmo passar para vocês o que a gente tem aprendido, né? A ideia era essa mesmo. Isso aí, Lude, talvez Otero. Vamos falar sobre os Otero, que é maravilhoso. Gente, então a gente fica assim, semana que vem. A gente vai de novo perguntar isso para vocês lá no nosso grupo, só para confirmar que a maioria vai conseguir vir, né? Acho que é bom. E aí a gente vai fazer essa parte 2 com a Rafa começando com os tipos de revisão. E se der, a gente falar um pouquinho dos gerenciadores de referências bibliográficas, que aí vai fazer a mágica de construir as referências lá para a gente no final. A gente não precisa se preocupar no modelo ABNT, no modelo Vancouver. A gente vai descobrir isso aí junto, tá bom? Muito obrigada mesmo por todos que assistiram. Eu estou muito feliz. Fiquei muito feliz de poder estar nesse momento com vocês e estou mais feliz que vocês entenderam, que vocês acompanharam, que vocês gostaram. Rafa, quer... Sim, eu estou muito feliz com vocês interagindo, que realmente tenha funcionado para vocês, que essa foi a ideia, ajudar e facilitar esse processo, né? E eu acho que é isso, eu também fiquei muito feliz, gente, vocês são maravilhosos. Eu acho que essa liga tem os melhores ligantes, né? É verdade. Suspeita. Eu sou apaixonada por todos vocês, é uma pena que a gente não se veja pessoalmente para ver o rostinho de vocês, mas eu sou apaixonada, vocês são perfeitos. E eu adorei que isso foi... A gente sempre na liga, né? Eu, as meninas, Anderson, a gente sempre pensa em construir coisas que vão acrescentar a vocês, que vão realmente, né, impactar. E a gente fica feliz quando a gente recebe esse retorno, né? Mas é isso, acho que a gente vai deixar vocês também aproveitar esse finzinho de noite. Não esqueçam de preencher o formulário de presença, quem não preencheu, tá no chat em algum lugar. E é isso, muito obrigada, gente. A gente se vê na semana que vem. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite, gente. Parabéns, meninos. Boa noite. Obrigada, Lute. Boa noite. Eu podia ter parado de projetar, esqueci. Calma, peraí, gente. Quem não preencheu o formulário de presença, não sai, não. Vou colar de novo aqui, tá? Agora. Essa entrada de luz. Algumas pessoas perderam. Peraí. O Anderson botou. Botou? Ah, tá. Então tá, vai. Pronto. Lute, calma aí. O Edson, eu mandei para ele em particular. Gente, vamos tirar uma fotinho. Ah, tá gravado, eu esqueci. Ah, eu tenho que parar a gravação. Josiane, estaremos para o Brasil todo. No nosso canal Eu do esqueci YouTube. que estava gravando. Mas vamos tirar uma fotinho aqui assim? As pessoas finais aqui, cara. Cadê? Vocês vão aparecer? Laís e Lud e Anderson também? Cara, eu não tô em condições muito boas para aparecer. Eu também não tô em condições muito boas, não. Poxa, então vamos tirar com o nomezinho. Assim, Rafa, sorri aí. me expondo logo, eu tô, no caso, fazendo comida. Mas eu não queria abandonar vocês, entendeu? Oh, meu Deus, Lud. Tá bom, então vamos lá. Vai, Rafa, dá um sorriso. Ai, que besteira, calma. Vai, sorri. E foi. Não ficou tão bom, mas Gente, tá gravado. mas real, foi muito bom mesmo. Essa parte básica eu já tinha uma ideia, mas assim, é muito bom a gente aprender cada vez mais, né? Sim, porque facilita muito, né? Eu acho que a gente deu sorte, assim, né?